Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Eu sou Andréa dos Anjos e esse é o programa O que é o Espiritismo? Programa que se propõe a esclarecer, a educar, onde juntos estudamos e aprendemos mais sobre a doutrina, trazendo para a nossa roda de conversa sempre temas às luzes das bases do Espiritismo. E, dando sequência a esse nosso 5º ano de programa anual, estamos visitando os roteiros do EGE, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Porta de abertura, onde a gente começa a estudar a doutrina espírita. O roteiro de hoje, ainda no módulo 8, onde a gente trata do roteiro 4, o Centro Espírita, conceitos, objetivos e atividades básicas. Hoje a roda não está completa, mas sempre com muita alegria na companhia dos meus amigos. Antônio Reinaldo, seja bem-vindo. Ô, minha amiga, tudo bem? Meu amigo Raimundo, Pai do coração de todo, hoje mais um programa que nós estamos preparando com muito carinho e muita dedicação para levar a informação dessa doutrina aos nossos internautas. Raimundo Souza. Que bom, né? A gente está aqui reunido mais uma vez para falar dessa doutrina consoladora, né? E estudando um pouquinho mais, né? Para a gente poder passar as informações para quem ainda não conhece e para aqueles que conhecem, né? Se aprimorar também naquilo que nós estamos falando. E as dúvidas podem ser colocadas aqui no canal para a gente poder melhorar os nossos entendimentos. Justamente. Vamos ouvir um momento de reflexão? Depois tem recadinho do coração e a roda de conversa de hoje. Ouça agora, momento de reflexão. Mensagem ditada por André Luiz a Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: Experiência doméstica. Ordem, trabalho, caridade, benevolência, compreensão começam dentro de casa. A parentela é um campo de aproximação, jamais cativeiro. Aprendamos a ouvir sem interromper os que falam à mesa doméstica, a fim de que possamos escutar com segurança as aulas da vida. O lar é um ponto de repouso e refazimento, nunca monstruário de móveis e filigranas, conquanto possa e deva ser enfeitado com distinção e bom gosto, tanto quanto possível. Quem pratica o desperdício, não reclame se chegar à penúria. Benditos quantos se dedicam a viver sem incomodar os que lhe compartilhem a experiência. Evite as brincadeiras de mau gosto que, não raro, conduzem a desastre ou morte prematura. O trabalho digno é a cobertura de sua independência. Aconselhe a criança e ajude a criança na formação espiritual, que isso é obrigação de quem orienta, mas respeite os adultos em suas escolhas, porque os adultos são responsáveis e devem ser livres nas próprias ações, tanto quanto você deseja ser livre em suas ideias e empreendimentos. Se você não sabe tolerar, entender, abençoar ou ser útil a 8 ou 10 pessoas do ninho doméstico, de que modo cumprir os seus ideais e compromissos de elevação nas áreas da humanidade? Muitos crimes e muitos suicídios são levados a efeito a pretexto de se homenagear carinho e dedicação no mundo familiar. Abastecidos com o momento de reflexão, vamos aos nossos recadinhos. Primeiro, agradecer os mais de 7 mil inscritos no canal. Agradecemos profundamente a confiança, a companhia, e com certeza são 7 mil nos ajudando a amplificar essa mensagem consoladora e esclarecedora da doutrina. Reforçamos o compromisso de estar estudando e trazendo conteúdo para vocês, e como Raimundo falou na abertura, as dúvidas coloquem aqui nos comentários que a gente vai atrás e traz aqui para vocês, para a gente poder estar junto, estudando e aprendendo. Como eu falei na abertura, o roteiro de hoje é sobre o Centro Espírita, conceitos, objetivos e atividades básicas.
Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Bem, meus amigos, vamos falar sobre nossas casas, né? Reinaldo, eu sei que já fez parte de diretoria como presidente de casa. Você, Raimundo, também já foi dirigente do Centro Espírita? Eu já fiz parte da diretoria, né, da Casa Espírita. Eu nunca cheguei a ser presidente, graças a Deus. Eu não, só também já fui só trabalhador, ainda não fiz parte da diretoria. Fiz parte da diretoria, fui secretário, dirigente de setores, né, dentro da Casa Espírita. E a gente vai aprimorando, né? Até porque tá como todo mundo vai ver aqui no nosso trabalho de hoje, né? Kardec pensou em tudo. Pensou em tudo. Então, começo por ele, que sempre fica, não, meus amigos, né? Meu querido Reinaldo, você, presidente de casa, nos diga o que é um centro espírita. Realmente, eu fui presidente do Centro Espírita. O que é um centro espírita? O centro espírita é um local dedicado ao estudo, à prática, à divulgação da doutrina espírita, né? É um espaço onde as pessoas se reúnem para aprender sobre o espiritismo, os princípios da doutrina. E é um lugar, uma organização que tem, digamos, uma administração, não tem uma autoridade, digamos, religiosa, tem uma administração, uma diretoria, que é uma diretoria, digamos, administrativa, que é responsável por cuidar dos interesses da casa. Então, o Centro Espírita, digamos, é uma associação que se presta a fazer esse trabalho de estudo e divulgação da doutrina espírita. Basicamente isso, né? Raimundo. É interessante, né, que, como eu falei, né, que Kardec pensou em tudo, né? Kardec pensou em toda a situação. Ele escreveu alguma coisa sobre o Centro Espírita, as organizações, como é que iriam funcionar, e essa situação toda. E aqui nós temos o nosso órgão representativo, que é a Federação Espírita Brasileira, né? Que em 1975, se eu não me engano, né? Ela colocou isso criou uma regulamentação, né, para poder orientar a formação das casas espíritas. E lá eles colocaram que o Centro Espírita é um núcleo de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho com base no Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Deve ser um local semelhante, aí já entra o que Kardec colocou. O local deve ser semelhante à casa de uma grande família, né? De uma grande família, onde as crianças, os jovens, os adultos e os idosos tenham oportunidade de conviver, estudar e trabalhar, né? Aí, Kardec já lá no início, né, já tinha essa visão de que o Centro Espírita poderia ser baseado numa casa de uma família um pouco mais completa, né? Onde tivesse mais pessoas nessa família. Ele não cria um centro espírita como um centro de convenções. Ele fala que é uma casa, uma coisa pequena, fácil de administrar, né? Fácil de se conviver, onde todos poderiam se conhecer, se abraçar, né? Que ali vai se falar de fraternidade, de caridade, de amor. Na teoria, Na teoria é mais ou menos isso, mas na prática não é bem isso, né? Na prática é uma administração mais complexa, né? Mais complexa. Porque muito complexa. A gente se reúne pessoas de ideias diferentes, de pensamentos diferentes, de várias situações. Então, não é exatamente essa família harmoniosa como Kardec desejou, mas é um lugar que uma coisa muito importante do Centro Espírita é um lugar de aprendizado. É um lugar onde a gente aprende digamos, a se comportar como sociedade, como ser social. Ele lá nos dá a possibilidade de fazer isso, né? Porque lá, através dos estudos, dos trabalhos sociais, assim por diante, que a gente vai falar mais na frente sobre isso,
a gente vai dar essa oportunidade de a gente aprender a trabalhar harmoniosamente todo mundo e se tornar uma família, quem sabe no futuro, quando nós passar por um planeta de regeneração. É importante também, André, se tu me permite, Sim. que nas orientações, né, da formação da casa espírita, como eu falei anteriormente, está lá que o centro espírita deve também, né, proporcionar aos seus frequentadores a oportunidade de exercitar o seu aprimoramento íntimo pela vivência do Evangelho, que a gente está colocando, né? Pela vivência do Evangelho. Criar condições para um eficiente atendimento a todos os que o procuram com o propósito de obter orientação, esclarecimento, ajuda ou consolação. Né, Reinaldo? Tudo colocadinho, tudo especificado. E a gente precisa trabalhar isso aí, mudar, né? Querer fazer, né? Então, por isso que é a grande dificuldade, como o Reinaldo colocou, porque cada um vem com seus pensamentos, suas atitudes, suas companhias espirituais, né? Suas companhias espirituais, e isso vai fazendo com que cria uma certa dificuldade, né? Cria uma certa dificuldade, mas o verdadeiro fim vai ser alcançado, né? O importante, vocês verem que, até na fala que Raimundo trouxe, de uma grande família. Por quê? É grande pela quantidade de pessoas, mas também não é tão grande assim, para não ser, como também ele falou, um centro de convenções, porque aí já até escapa, assim, vamos dizer, a um controle, como eu posso dizer, mais fraternal, amoroso, todos se conhecerem, todos terem oportunidade de trabalhar, como é falado, desde a criança até o idoso, todos ali terem oportunidade de exercitar o evangelho, colocar em prática as suas habilidades, aprender com os outros as habilidades que lhes faltam, né? E assim praticar o evangelho como foi exemplificado pelo Cristo, que é todos ali convivendo e tendo a oportunidade de trabalhar e de evoluir. Então, ou seja, ser grande, mas não tão grande assim. Sempre a ideia do centro espírita é de ser um local, mas que também não seja tão grande, porque justamente vai fugir, todos não vão se conhecer, todos não vão ter oportunidade, porque aí vamos pensar, tudo aquilo que é muito grande é mais difícil da gente controlar, da gente comandar, da gente dar oportunidade a todos fazer como o Reinaldo falou, que aí também são muitas cabeças pensando, e aí às vezes acaba todo mundo querendo fazer e fazendo coisa nenhuma, porque fica sempre naquele campo do pensamento e nunca chegando. Mas aí Reinaldo tem muito mais experiência para dizer para a gente aqui. Não, mas é isso mesmo que eu disse para vocês, a gente já falou. E, na realidade, o que é o centro espírita? A proposta principal do centro espírita, tudo isso que vocês falaram, mas a proposta do centro espírita nos traz, através do estudo, nos educar. Esse é o propósito, nos educar através do estudo, que lá nós vamos estudar, nós vamos ter dissidência. O que acontece? Tem muita dissidência. A ideia do Kardec de fazer pequenos centros é interessante, mas, às vezes, tem centros que vão crescendo muito, cresce muito, tem centros muito grandes, porque é o tipo da coisa. O que acontece? Tem muita gente em busca de uma resposta de alguma coisa, e tem muita gente que está atrás de satisfazer o seu desejo, seus anseios, descobrir melhor a vida, como é que funciona a vida, por que um sofre, outro não sofre. Então, ele vai encontrar no Espiritismo isso. E como os centros espíritas, a grande maioria, estão em região muito povoada, as pessoas buscam o centro espírita mais próximo de sua casa. Então, as casas ficam cheias, de modo geral, e aí essa parte mais familiar fica mais difícil de se fazer. Tá? Fica mais difícil. Mas a proposta é muito boa. E a proposta é essa. A família ela vai se tornando cada dia mais coesa a partir da hora que cada um vai compreendendo qual é a sua tarefa aqui na Terra, qual a proposta de Deus através de Jesus, para que a gente aprenda, porque qual é a proposta de Deus para nós? Amar, né? Amar uns aos outros.
amar como ele nos ama. Então, enquanto a gente não compreender isso, as casas espíritas ainda não serão essa família que a gente busca. Mas a proposta é essa. Essa é a proposta. E aí é o quê? Como o Raimundo falou, nós temos que buscar isso. E buscar isso, como é que a gente vai buscar isso? Como é que a gente vai atingir isso? A partir da hora que todos os espíritas, vamos dizer assim, frequentadores das casas espíritas, tome consciência que ele precisa olhar para si, não para o outro. Ele buscar trabalhar as suas imperfeições para que cada dia mais ele olhe o outro como um irmão, um companheiro de jornada, alguém que está ali do lado dele, e tem hora que vai ajudar ele, e tem hora que vai precisar de ajuda dele. Quando a gente compreender isso, realmente a gente vai chegar nessa proposta de Kardec. E também, Andréia, também aqui diz que o centro espírita deve também caracterizar-se pela simplicidade própria das primeiras casas do cristianismo nascente, com total ausência de imagens, parâmetros, símbolos, rituais, sacramentos ou outras quaisquer manifestações exteriores, tais como batizados e casamentos. Muito importante se colocar isso, né? Sim, até mesmo porque a gente não tem essa autoridade religiosa. Então, mais na frente a gente vai falar como se mantém, como funciona um centro espírita. Então, a gente não tem essa autoridade, então não tem como ter essa ritualística. Aproveitando você, Raimundo, nos traga aí quais que Reinaldo até falou, mas vamos dar uma fechada no assunto. Quais os objetivos do centro espírita? Olha, os objetivos do centro espírita são, em essência, os mesmos do movimento espírita. Lembra que a gente já falou desse movimento espírita lá atrás, né? E nos programas anteriores. E não poderia ser de outro modo por ser o centro espírita, a unidade fundamental do movimento espírita, né? Então, tem que se dedicar a promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita, atendendo às pessoas que buscam esclarecimento, como o Reinaldo bem colocou, né? Que é uma prerrogativa do centro espírita, né? Atender as pessoas, né? Que buscam esclarecimento, orientação, amparo para os seus problemas espirituais, morais e materiais, e que queiram conhecer e estudar a doutrina espírita, e que queiram trabalhar, colaborar e servir em qualquer área de ação que a prática espírita oferece. Olha que são muitas, hein? Exatamente. Então, vocês veem que Kardec, a importância que a gente sempre fala aqui, bate na tecla, de estudar as obras básicas, da gente estar revisitando esse conteúdo, porque Kardec, no Livro dos Médiuns, lá no capítulo 29, ele traz como tem que ser as sociedades espíritas, ele fala como tem que ser as reuniões mediúnicas, para poder dar esse norte, e aí a FEB trouxe esse material, como o Raimundo nos trouxe, para poder orientar as casas espíritas de como se caminhar dentro dos postulados da doutrina, para que dá essa orientação segura para as pessoas que buscam esse conhecimento, que buscam essa luz, as pessoas que estão passando por essas dificuldades, essas problemáticas espirituais, entender o porquê estavam passando por isso e como elas podem lidar com isso, e aqueles, no caso, que têm um problema mediúnico, aprender a lidar com a mediunidade, e saber, né, Reinaldo, que não tira, infelizmente, ninguém vai chegar lá no centro espírita, mentira, não vamos tirar, mas a gente vai ensinar, né, mostrar o norte, nem digo nem ensinar, mas o norte para poder lidar com a mediunidade e saber que ela é uma bênção em nossas vidas. Mas como é que a gente faz isso? Está lá, no Livro dos Médicos, a orientação dada por Kardec. Reinaldo, comentar algo? Eu acho que, na realidade, você já foi bem comentado sobre os objetivos. O objetivo é isso, realmente, estudar, praticar a doutrina, né? Prestar assistência social, material, praticar caridade, solidariedade,
e sempre está buscando promover a doutrina, mostrando que realmente a doutrina espírita é o consolador que Jesus prometeu. A doutrina espírita vem nos esclarecer o Evangelho de Jesus. Eu, particularmente, depois que eu conheci a doutrina espírita, eu compreendi melhor o Evangelho de Jesus. Eu passei a compreender. Então, a doutrina espírita faz isso, por isso que ela nos consola, porque ela abre as portas daqueles ensinamentos de Jesus que a gente não compreendeu bem, e ela nos mostra claramente. Então, essa é a doutrina espírita, que vem consolar, vem abrir as nossas mentes para a verdade, realmente. Tá? Quando Jesus manda conhecer a verdade que ela vai libertar, eu acho que a doutrina espírita abre as portas de muitas verdades para a gente conhecer essa verdade. Então, essa é a proposta do Centro Espírita, que a gente estude e pratique. Porque não basta só estudar, você tem que estudar e praticar a doutrina, mostrar que aquela doutrina realmente está lhe trazendo benefício de você fazer a sua transformação. Então, a doutrina espírita, a proposta principal do Centro Espírita é essa mesmo, é nos ajudar a nossa caminhada para que a gente evolua como ser humano, material e espiritual, né? E a gente atinja o objetivo proposto que Deus nos colocou, com a proposta de um dia nós chegarmos à perfeição. Não diz a música que um dia todos serão anjos? Então, nós estamos trabalhando, a doutrina espírita nos ajuda a chegar nessa angelitude, está vendo? E aí, meus queridos, vamos lá. Quais as atividades que a gente pode encontrar no Centro Espírita? Tem muita gente que passa na porta e tem medo de entrar para saber o que tem ali dentro. Então, vamos dizer para as pessoas quais são as atividades que elas encontram dentro do Centro Espírita. Olha, atividade eu não sei, mas eu sei dizer que o que tem lá dentro é muita coisa tenebrosa. Para esses que não têm, não querem passar na porta, esses que não passam na porta. Essa atividade nós basicamente já falamos em todas, né? O que é? Estudo, ação social, ação social, tanto na parte espiritual como material. Nós temos o quê? O que a gente faz na doutrina espírita? Primeiro tem o estudo, palestras públicas, temos o passe, temos o atendimento fraterno, temos, o que mais? As reuniões mediúnicas, que fazemos a comunicação com os espíritos. Que mais, Raimundo? Acho que essa são basicamente se falar. E o que acontece? A coisa que mais a gente faz no Centro Espírita é estudar. Estudar a doutrina, para que quanto mais a gente estudar e praticar, porque a gente estuda e a gente às vezes é obrigado a praticar. Por quê? Eu estudo uma coisa e a hora que eu fazer uma coisa errada, eu vou lembrar, eu estudei isso aqui, que eu não posso fazer isso. Que eu não posso, não, que eu não devo. E aí a minha consciência começa, aí eu começo a praticar ela. Mas Raimundo deve ter mais algumas ações para falar. Na realidade, a gente precisa, né? Precisa, assim, colocar, né? O que, como a gente falou, Kardec foi muito cuidadoso, e a Federação Espírita Brasileira, ela segue esse modelo de Kardec, né? Esse modelo de Kardec, que é muito importante, que é didático, né? É didático. Então, tudo que é didático fica fácil de ser compreendido, né? Mas a gente também tem que lembrar que toda essa informação a respeito de centro espírita, de reuniões, está no Livro dos Médiuns, né? Lá na segunda parte do Livro dos Médiuns, no capítulo 29, onde ele fala das comunicações e das sociedades. Entendeu? Então, lá ele já colocou, determinou tudo isso. E o que a federação fez foi pegar e organizar de uma forma mais prática, né, da gente consultar, né? Consultar. Porque está lá no Livro dos Médiuns. E tem que lembrar, gente, que nós temos o programa Estudando o Livro dos Médiuns, com Claudete Moura, onde ela explica parágrafo por parágrafo desse capítulo também. Capítulo 29. Está lá na nossa playlist. Certo? Quem quiser se inteirar, quem se interessa em aprofundar esse conhecimento, é que a gente está só passando basicamente o guia mais simples de ser explicado. Mas lá não, lá ela passou foi horas e horas, programas, não fez só um programa falando de centro espírita.
certo? Ela fala por vários minutos, eu acho que até por várias horas, porque ela pega tanto o que Kardec colocou, como a vivência dela como participante de centro espírita, certo? Mas, assim, a federação, ela colocou para a gente, né, que as atividades básicas do centro espírita são apresentadas em um documento, né, que é a adequação do centro espírita para melhor entendimento de suas finalidades. Então, lá no centro espírita, como falou Reinaldo, né, nós temos as reuniões de estudo da doutrina espírita, de forma programada, metódica ou sintetizada, destinada às pessoas de todas as idades e de todos os níveis culturais e sociais. Isso é democrático, gente. Né? Não tem essa coisa de dizer que doutrina espírita é da elite. A gente escuta muita gente falando, porque a pessoa precisa estudar, como se não fosse comum o aprendizado para todos, né? Fosse só para um determinado segmento da sociedade. E não é, certo? Então, todos os níveis culturais e sociais que possibilitam o conhecimento abrangente e aprofundado do Espiritismo em todos os seus aspectos, certo? Ali está fácil de ser estudado, né? Basta pegar o Pentateuco, né, e estudar, né? Então, tem as reuniões públicas para explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita, de maneira programada e com uma sequência de trabalhos previamente estabelecida, reuniões de estudo, educação e prática da mediunidade com base nos princípios e objetivos espíritas, esclarecendo, orientando e preparando trabalhadores para as atividades mediúnicas. Então, não tem nada tenebroso, né, Renan? É só estudo, né? É só estudo. É só estudo, é só estudo. A gente entra no centro espírita para estudar, para aprender, né? Então, tem as reuniões de evangelização espírita para crianças e jovens, de forma programada, metódica ou sintetizada, atendendo-os, esclarecendo-os e orientando-os dentro dos ensinos da doutrina espírita. Tem também trabalho de divulgação da doutrina espírita por meio de todos os veículos e meios de comunicação social compatíveis com os princípios espíritas, tais como palestras, conferências, livros, jornais, revistas, boletins, folhetos, mensagens, rádio, TV, cartazes, fitas de vídeo e áudio, né? E hoje tem a internet tem sido utilizada como um dos principais meios de divulgação do espiritismo, que nós estamos fazendo aqui, né? Divulgando o espiritismo, certo? Tem o serviço de assistência e promoção social. E Reinaldo encheu a bola, não foi? O Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita, destinado às pessoas carentes que buscam ajuda material, assistindo-as em suas necessidades mais imediatas, promovendo-as por meio de cursos e trabalho, desde os mais imediatas, promovendo-as por meio de cursos de trabalho, de formação profissional e pessoal, e esclarecendo-as com os ensinos morais do Evangelho à luz do Espiritismo. Gente, é só estudo, né? Então, como é que a pessoa se recusa a passar por uma porta, não entrar, para ter curiosidade para conhecer um estudo? Não pode, né? Então, assim, essas são algumas das atividades. A gente precisa falar das administrativas? Acho que não, né? Não. Não, entendeu? Porque as administrativas é comum para tudo que a gente faz, né? Obedecer às leis. A gente vai dar uma pincelada quando a gente for falar sobre a parte administrativa. Mas, assim, com relação às atividades que as pessoas se buscam, se interessarem em saber, a gente já falou, já bem detalhada por ti depois da fala de Reinaldo. Então, gente, nada mais é mais uma coisa importante que a gente tem que falar, esse que é o Evangelho no Lar, né, Reinaldo? Sim, a promoção também do Evangelho no Lar. Evangelho no Lar. Aí faz parte da assistência social. Isso.
né? Então, o que você vai encontrar no centro espírita? No dia de palestra pública, vai ter alguém fazendo uma palestra de algum tema à luz da doutrina espírita, aqueles que estão passando por dificuldades morais e espirituais, como a gente falou antes ali. Tem o atendimento fraterno, você tem essa conversa amiga com o trabalhador da casa, que vai lhe dar as orientações, geralmente encaminhar para o estudo depende da problemática da pessoa. O passe, que é essa doação energética, que também faz parte do trabalho, a água fluidificada, né? A evangelização, Raimundo falou de crianças, jovens, hoje já temos de bebês, inclusive de gestante já participando da evangelização, que o bebê que está ali no seu ventre já está acompanhando essa atividade, já não vai história de esperar 3 anos, não, já tem evangelização de bebê, e é lindíssimo esse trabalho de evangelização de bebês. Até a juventude, o estudo do ESD, que é esse que a gente está trazendo aqui os roteiros, tem ele de maneira sistematizada, modular, o aprofundado, das obras básicas que você encontra aqui no canal, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, e tem as outras obras também. Então, assim, muitas atividades de estudo, e aqueles que já estão estudando, tendo algum conhecimento dentro da doutrina, para poder a gente doar muito do que recebeu, tem as atividades de assistência, tem casas que trabalham com doação de cesta básica, levando evangelização a alguns bairros carentes, aí aquela comunidade que é acolhida por esta casa recebe tanto a evangelização dos adultos como das crianças, e as atividades de doação de cesta básica e também de confraternização, atendimento a hospitais, no caso também aqui, Hospital do Câncer, enfim, não é só também restrito àquele ambiente físico da casa espírita, a gente também tem que levar, né, através da promoção social, esse trabalho de evangelização e também de assistência material, né, para aquelas situações que faz também necessário, mas também o evangelho. Eu acho que a gente não pulou nada, não, né, com relação a isso? Não. Certo. E aí, sim, agora a gente pode dar uma pincelada. Isso tudo se mantém como? Então, como é? Reinaldo, como é que se mantém o centro espírita? Aquela sua primeira fala, eu até gostaria de aprofundar nela, né? A gente não tem uma figura religiosa, mas a gente tem um corpo administrativo justamente para poder atender às leis de cada, né, de todo que a gente está todos subjugados. Então, por favor, Reinaldo, como é que o centro, como é que o centro se mantém? Você é o melhor para responder, que afinal de contas tu foi presidente de casa. Na realidade, os centros espíritas são devotos de São Francisco de Assis. Fizeram a promessa, né, da pobreza, né? Na realidade, os centros espíritas, eles se sustentam, né, através de doações. Tá? Através de doações. Esse corpo administrativo também, a gente tem a possibilidade, as casas espíritas também têm um grupo de pessoas que são, digamos, associados da casa espírita. Essas pessoas que são associadas da casa espírita são pessoas que colaboram, são trabalhadores, que essa associação, eles pagam um valor, aí um pequeno valor todo mês, para que esse pequeno valor seja para ajudar na manutenção da casa. Mas aí o que a casa espírita, além desses valores que sócio, pessoas às vezes que não são nem sócios da casa, que fazem doações, nós também, as casas espíritas fazem alguma, por exemplo, às vezes as casas espíritas têm uma lanchonete que ajuda a vender o lanche, arrecada com dinheiro, faz alguns basais, tá? Faz algumas, de vez em quando faz jantar, faz café da manhã. Então a gente busca fazer esse tipo de coisa para arrecadar dinheiro para que a gente mantenha a casa funcionando e faça também e cumpra os nossos programas sociais. Porque tudo nós trabalhamos com doação. Ninguém é obrigado a dar nada, ninguém é obrigado, nós não cobramos nada na casa espírita. Tudo é de graça. Tá? Tudo é de graça, ninguém paga nada. Todo e qualquer trabalho que a casa espírita faz para alguém é de graça. Uma pessoa pode ir na casa espírita, chegar cheio de problemas espirituais,
ele passa pelo atendimento fraterno, dá a orientação que ele tem que fazer, ele vai, faz, se equilibra, fica legal, fica bom, nunca mais volta na casa espírita. Mas a única satisfação que nós temos é de ter cumprido o nosso papel, auxiliado alguém. Mas nós não cobramos nada, não pedimos nada. Esse é o que a gente é dessa maneira. Então, toda a sustentação da casa é através de doações e desse trabalho que a gente faz, de bazar, de lanche, de almoço, Livraria. jantar, feijoada, e assim sucessivamente. É uma maneira, é um trabalho, digamos, eu digo, os presidentes de casa, a diretoria, os trabalhadores da casa espírita são pessoas muito dedicadas, porque dá muito trabalho, porque realmente os recursos são poucos e você tem que fazer muito com o pouco que tem. Quase que ele passa o chapeuzinho aí. Pô, mas é isso mesmo, né? Porque, assim, o que a gente recebe de graça é o que vem da espiritualidade. Então, o que a gente recebe de graça, a gente vai dar de graça, né? A gente não, as espíritas não cobra de ninguém porque está recebendo de graça, está recebendo as orientações, está recebendo o auxílio espiritual. E esse auxílio espiritual que recebe, ele dá também, a- ajuda as pessoas a se protegerem, né? Dando esse auxílio. Então, o que vem de graça, a gente dá de graça. Agora, a questão da lanchonete, aí alguém já pagou alguma coisa, doou e a gente vai vender. Né? Assim também como é a livraria, né? Que o escritor, gente, o escritor espírita, ele doa, certo? Ele doa. O livro que você compra é para ajudar a sustentar as casas espíritas e a sua promoção social, certo? Os escritores espíritas, eles não ficam com dinheiro, eles dão o trabalho dele, ele escreve o livro e faz a doação. O Chico Xavier, a maioria dos livros dele, ele doou para a Federação Espírita Brasileira, que faz a publicação dos livros, vende os livros, para sustentar a federação. E vários centros espíritas têm também os direitos dos livros do Chico, dos livros de Divaldo, dos livros de Raul, né? Só para citar alguns. Pois é, então, o que existe é um corpo administrativo eleito pelos associados para poder, perante a lei, responder por esta casa, né? A questão de manter administrativamente. Apenas isso, e como bem Reinaldo explicou, se mantém por doações para atividades que se fazem para poder estar mantendo a casa lá para receber as pessoas com dignidade, com alegria e no espaço também agradável. Gente, e aí de tudo que a gente falou para fecharmos, né? Deixar redondinho, a importância, então, dos centros espíritas, tanto para o movimento espírita como para a doutrina espírita. Fundamental, né? Vamos dizer assim, que a pedra angular, né, do trabalho são os centros espíritas, né? Raimundo. Eu fiz aqui didaticamente para que a gente pudesse, porque é muita coisa, gente, né? Então, para o movimento espírita, unificação. Os centros espíritas são a unidade fundamental do movimento espírita. Eles ajudam a unificar os espíritas em torno de princípios e práticas comuns, promovendo a coesão e a força do movimento como um todo, né? Divulgação. Os centros espíritas são vitais para a divulgação do espiritismo. Eles oferecem palestras, seminários e cursos que ajudam a espalhar os ensinamentos da doutrina espírita. O amparo e orientação. Eles fornecem amparo e orientação a todos que buscam auxílio, oferecendo um espaço de acolhimento e compreensão. Tudo isso o Reinaldo já até falou lá no início, lembra? Né? Então, para a doutrina espírita, agora, para a doutrina, primeiro nós falamos para o movimento espírita, certo? Agora nós vamos falar para a doutrina espírita. Para a doutrina espírita, estudo e pesquisa. Os centros espíritas são locais de estudo e pesquisa da doutrina espírita. Eles promovem o aprofundamento dos ensinamentos de Allan Kardec e a investigação
de fenômenos espíritas. A gente lá não tem esse negócio só de você receber uma mensagem, não. A gente aprofunda, né? Aprofunda esse conhecimento, porque quem é o espírito que está se comunicando? Ele tá falando algo sério, algo de útil para nós, ele vem só brincar. Tudo isso é analisado. Nada é passado sem o crivo da doutrina, né? Sem o crivo da doutrina. Então, a prática da doutrina, os centros espíritas são o espaço onde os princípios da doutrina espírita são colocados em prática, como a caridade, o amor ao próximo e a busca pelo autoconhecimento. Lembra que Reinaldo falou que primeiro a gente tem que se conhecer, tratar de si, né? Esquece que o outro tá complicado, a gente não vai tratar o outro, trata de si primeiro, né? Então, formação também o centro para a doutrina espírita, né? O centro espírita também ele trabalha na formação espiritual e moral, como escola de formação espiritual e moral. Os centros espíritas contribuem para o desenvolvimento moral e espiritual dos indivíduos. É tudo estudo, né? Tudo estudo. O cara só não aprende se não quiser, né? Se ele quiser, ele sai de lá doutor. Né? Doutor em moral, né? Doutor em moral, não é isso? Então, portanto, os centros espíritas são essenciais para a sustentação e propagação do movimento espírita, servindo como pilares de estudo, prática, divulgação e vivência dos princípios espíritas. Pronto, o homem fechou. Verdade. Realmente, o centro espírita é fundamental, fundamental para o movimento. Né? E ele ajuda, né? Tudo isso que a Raimundo falou, só para complementar, ele ajuda, né? As comunidades, né? Através da doutrina, as comunidades aí local de promover valores do amor, da caridade. Então, o centro espírita ele traz isso. Então, o movimento depende do centro espírita. Que lá é o tipo da coisa. O centro espírita você tem a oportunidade de conhecer e praticar. Tá? Para você praticar dentro do movimento. Que o centro espírita então, ele é fundamental. Ele resume toda a base do ensinamento espírita, tudo está lá. Então, não tem como dissociar isso, tá? As casas espíritas do movimento, porque ele digamos, a pedra fundamental dessa situação. Lá a gente faz todas essas práticas, a gente já falou tudo isso aqui, e o movimento se movimenta através disso, tá? Eu acho que é basicamente isso que o centro espírita é fundamental em todo esse trabalho da doutrina. Bem, meus amigos, com isso a gente consegue encerrar a temática de hoje. E aí, só me resta agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, meu querido Reinaldo. Eu que agradeço a oportunidade de continuar falando dessa doutrina, que sempre toda vez que a gente senta para falar sobre ela, a gente aprende um pouco mais. E a gente nos consola um pouco mais, nos traz clareza, e a gente não podemos esquecer que o centro espírita é o nosso local de convivência onde nós aprendemos a conviver com o diferente, mas também com os iguais, com as pessoas que são totalmente diferentes da gente, mas tem que compreender que ali tem alguém que está buscando o seu caminho, está buscando encontrar o seu espaço. É o que acontece com todos nós. O centro espírita dá essa possibilidade de a gente não olhar o outro e olhar ali, tem um irmão meu que está caminhando na mesma direção que eu também estou querendo caminhar. Então, às vezes, a gente, através dessa convivência no centro espírita, a gente tem a capacidade de seguir bons exemplos, né? A gente encontra bons exemplos para a gente seguir e para a gente, cada dia mais, encontrar aquele caminho que Jesus preparou para todos nós e um belo dia passar por aquela porta estreita que ele disse que é difícil, mas que nós vamos passar tranquilo, que a gente vai estar magrinho aí para passar nessa porta estreita. Muito obrigado, meu povo.
paz no coração de todos vocês. Essa fala final de Reinaldo foi importante, que com a história da pandemia, muitos centros também ficaram fechados, e tem muitos que estão tendo essa dificuldade de retomar suas atividades, né? Então, esse convite das pessoas voltarem às atividades do centro, online é bom, mas a gente precisa dessa convivência, assim, esse olhar no olho, esse tocar, é importante. O online não substitui, não, é um a mais e não substitui. Teve o seu momento oportuno, sim, que foi fundamental, mas é necessário, sim, a gente voltar esse corpo a corpo na casa espírita, que todos nós precisamos. Raimundo. Lembrar, né, que, diante do que vocês estão falando, a casa espírita ela é escola e hospital, certo? Uhum. Então, online, a gente pode fazer a parte teórica, né? Mas a prática mesmo é na casa espírita, gente. Não pode ser fora, não, certo? Eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer quem me deu essa caneca, não vou dizer o nome para que os meus irmãos aqui não fiquem cobrando também, certo? A pessoa me deu essa caneca personalizada, né? Rapaz, Raimundo, olha, eu Divulgar. acho que E aqui, deu. já botou aqui, ó, o seu Rai. Rapaz, quem te deu essa E caneca... também é porque a pessoa primeiro me deu o porta-copos, depois ela me deu o copo para colocar em cima do porta-copos. Ei, Raimundo, por que tu não disse para essa pessoa que esse grupo tem 4 pessoas, não pode receber só um caneco, tem que ser 4 canecos. Faz o merchandising de vocês aí, que eu estou curtindo a minha... Estou curtindo a minha caneca. Espírito de provocação. Mas assim, velho, eu queria também agradecer as pessoas que estão conosco, né? Os mais de 7.000 seguidores que nós temos, né? Mas é importante, seguidor, que você coloque o seu joinha lá também, porque o YouTube, ele entende que não é só ter 7.000 seguidores, mas as pessoas que estão compreendendo, estão combinando conosco, né, o entendimento, certo? Que a gente está sendo eficaz no nosso entendimento. Então, coloque lá o seu like, né, dê o seu joinha para nós também, e faça seus comentários também, porque isso é de suma importância, porque nós estamos trabalhando, nós estamos aprimorando, e eu quero passar junto com o Reinaldo na porta estreita, certo? E para eu passar na porta estreita, eu vou ter que estudar muito. Mas esse é o nosso propósito. E aí, só para fechar, Deco, estava fechar, mas uma coisa que eu lembrei agora aqui, falando das casas espíritas, que a Raimundo falou que a gente precisa para casa. Gente, as casas espíritas, gente, precisa de trabalhador. Precisa mesmo. Tem muito trabalho. Mas é um trabalho gratificante, é um trabalho bom, alegre. Você, às vezes, chega na casa espírita tão cansado, gente, mas você começa a trabalhar, o cansaço vai embora, a tristeza passa. Gente, vamos para a casa espírita. Vamos trabalhar. Jesus está chamando, nós somos os trabalhadores de última hora, vamos trabalhar realmente. Vamos lá, gente. E com esse apelo carinhoso do Reinaldo, que de fato é uma grande verdade, e em tempos onde as necessidades são muitas, é preciso a gente estar esclarecido para estar levando essa mensagem. A gente não é só trabalhador ali, digamos, vou fazer um atendimento fraterno, estou lá disponível das 7 às 8 da noite. Não, a qualquer momento a gente pode estar fazendo esse auxílio. Então, que a gente estude, se prepare, que a gente nunca sabe quando a dificuldade bate. Inclusive lá no centro, às vezes tem tanta gente necessitando e poucos ali para atender, então vamos nos preparar e ajudar. O chamamento do Cristo é esse. E a gente que tanto recebe, vamos então também aumentar esse lastro de doar, nos doar. Essa que é a importância de estar lá na Casa Espírita. Paz e alegria a todos. Até um próximo programa aqui no canal do Grupo Divulgar.net. Paz e alegria a todos. Você ouviu o que é o Espiritismo? Eu não